noite, é uma alegria ver você aqui, é uma alegria ter você aí em casa, nos assistindo, é sempre um privilégio a oportunidade de estar aqui em comunidade, repartindo da palavra, meditando e na vivência nossa como comunidade, ter essa experiência de não pregar, mas de testemunhar junto com a minha comunidade aquilo que Deus tem comunicado em nós. Como você viu aí no vídeo, nós hoje começamos pela manhã uma nova série de mensagens que chama Deus vindo a nós. Nós percebemos alguns nomes aí no vídeo, que são nomes que Deus se revela ao seu povo durante a história e que é possível reconhecer Deus através desses nomes. Hoje eu não estaria aqui à noite, né? Eu estaria semana que vem, mas o Felipe, acordou um pouco doente, eu quero mandar um abraço para ele está em casa se recuperando e nós vamos compartilhar um pouco. Ele se preparou muito durante a semana e eu não queria pregar a mensagem que ele pregaria porque ele está com um conteúdo muito bom e que semana que vem ele vai pregar, que ele vai compartilhar com a nossa comunidade. E hoje eu queria já um pouco mas eu queria sair um pouco, não do nosso estudo, mas queria comunicar aqui com os irmãos, até pela questão que nós hoje estamos num cenário dessa semana, e eu queria perguntar para você, o que aconteceu nessa semana que foi notícia a semana toda? A morte de uma cantora famosa aí de sertanejo, Marília Mendonça. Ela morreu. Uma menina de 26 anos, uma mulher de 26 anos, que teve aí o seu sonho interrompido. Ela teve a sua carreira, aquilo que ela conquistou, e não só ela, mas parte da sua equipe também tiveram aí um acidente de avião e, infelizmente, não suportaram. E por que nós estamos conversando disso? Por que eu trago esse assunto? Todo dia, algumas pessoas morrem. Todo dia. Mas é claro que quando uma pessoa de tanta influência como a cantora levam não só o que às vezes acontece de uma família a questionar, mas leva uma sociedade a começar alguns questionamentos. Todo dia famílias choram por perder alguém próximo e questionam a Deus. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E essa semana, com o que aconteceu com a Marília, as pessoas questionaram, e é um questionamento que tem um volume muito maior, porque é uma sociedade questionando. E a igreja precisa não trazer em pauta assuntos específicos como esse, mas precisa ter a resposta dos questionamentos. Porque as pessoas vão questionar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que uma menina de 26 anos, no auge da sua carreira, tem isso para interromper o seu sonho? E aí não são só os fãs, as pessoas começam a se questionar não só sobre a Marília, mas sobre um monte de pessoa e um monte de situação que acontece com pessoas boas. E esse questionamento é um questionamento que questiona, sim, a presença de Deus sobre a vida. É por isso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, que está lá depois de Hebreus. Carta de Tiago. Porque nós vamos conversar um pouco aqui sobre o Deus vindo a nós, que se revela a partir da experiência que temos com Ele para a resposta dos questionamentos que a sociedade nos traz. Então, questionamentos de que se Deus é bom, porque o mal existe, não é um questionamento atual, não é um questionamento dessa semana, é um questionamento que sempre existiu. E já quero dizer que as coisas que acontecem, coisas ruins que acontecem, são consequência do pecado que entrou na humanidade. E disso não tem como fugir. A Bíblia também vai dizer que se nós temos um relacionamento tão próximo com Deus, somos diretamente atacados por isso. Somos perseguidos por isso. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Que se temos o interesse de um relacionamento íntegro, um relacionamento verdadeiro com o Senhor,
aquilo que está em oposição, que é uma cultura do mundo, e é que Satanás está contra isso, nós seremos atacados e seremos perseguidos. Então, coisas ruins vão acontecer com nós. E Tiago vai escrever aqui, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 11 tribos dispersas entre as nações, saudações. Presta atenção, antes de nós começarmos, é importante entender quem é Tiago. Tiago, aqui, o mais provável é que seja o irmão de Jesus, que durante o ministério de Jesus não reconheceu Jesus. Tem a pessoa de um Deus encarnado do seu lado, que participou ali da sua família de sangue e não reconhece o ministério do Cristo. Sabe quem Jesus é, mas não sabe que Jesus é o Cristo. Tiago tem uma dificuldade durante o ministério de Jesus e que só vai conseguir compreender depois que Jesus aparece ressurreto a ele. E aí Tiago se identifica nessa carta não como irmão, não como alguém privilegiado e não como um dos principais líderes da igreja, que ele de fato era. Você vai observar isso em Atos dos Apóstolos, que Tiago fazia parte da liderança da igreja primitiva. Mas ele se apresenta como servo. Quando alguém se apresenta como servo é porque reconheceu o Deus vindo a nós. E reconheceu e respondeu. Deus se apresenta por um nome, eu me apresento por outro. Deus se apresenta por o eu sou e eu me apresento pelo servo que reconhece quem ele é. E aqui Tiago entende isso. A carta de Tiago vai ser uma carta que tem ali a sua base, o seu fundamento nas palavras de Jesus. Escreve a 12 tribos dispersas. Por quê? O que aconteceu com Estevão, caso você saiba, depois de uma mensagem, ele foi martirizado. Ele foi atacado, ele sofreu perseguição até a morte. E aí, o povo de Deus, a igreja, se dispersa com medo. Porque vive agora em opressão, vive em perseguição, vive em crises de não poder sair e dizer quem o Deus é, porque se sai e diz, são perseguidos. E aí, o verso 2 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que Tiago está dizendo para os irmãos que estavam passando por perseguição, e diversas perseguições. A palavra no original vai falar sobre diversas, é diversificado, é a mesma intenção que eu tenho para dizer que são cores que parecem iguais, mas que ainda são diferentes. A Beth sabe disso, quando você vai comprar um tecido, tem um tecido... A Beth gosta quando eu falo dela, né? Tem um tecido rosa, mas o rosa ainda tem o rosa choque, ainda tem o rosa pastel. E é sobre isso aqui... Desculpa, Beth, eu não sei... tecido. E é disso aqui que Tiago está falando, que existem diversos tipos de provação. Não é só um tipo, são várias provações. E que os irmãos, que a igreja deve ter grande alegria em passar por isso. Eu desconheço alguém que acorda pela manhã e fala: que alegria, hoje eu quero ser provado. Desconheço. Alguém é assim? Alguém aqui tem a disposição de querer passar por alguma coisa? De ser perseguido? Tiago vai dizer que vocês vão passar provação por conta da fé de vocês. Quem aqui acorda de manhã e na oração fala para Deus que quer passar por alguma coisa do tipo? Que quer ser atacado por um colega de trabalho? Que quer ficar sem falar com a família, porque esse irmão ou esse parente da sua família não reconhece o Deus que você reconhece? Quem aqui tem esse entendimento sobre provação? Ninguém. E Tiago está falando,
considerem motivo de grande alegria. Porque a provação produz perseverança, é isso que o texto está dizendo. Você teria coragem de ir numa viagem, só viagem de férias? Está chegando aí, final do ano, as pessoas viajam em dezembro, viajam em janeiro. Quinho, você teria coragem de pegar um avião que o piloto nunca fez nenhuma prova e nunca voou? Não teria coragem. Alguém teria coragem de ser a cobaia disso? Alguém teria coragem de tomar uma vacina que nunca foi testada? Porque a provação, ela está para o aperfeiçoamento. As pessoas que passam por provações podem não entender o que está acontecendo, mas que, quando passam por ela, tem a perseverança, e a perseverança, quando tem ação completa, maturidade e integridade. Um piloto só é um bom piloto depois de muitas horas de voo. É muita prova. Uma vacina só vai ao público depois de muitos testes. E por que nós, como igreja, não aguentamos provações que são para o nosso fortalecimento? Que são para a nossa edificação? As pessoas têm dificuldade, enfrentam as provações com amargura, com um sentimento negativo e pesado. Por mais que seja difícil, e é muito difícil, ninguém aqui tem a disposição de acordar querendo ser provado. Mas o nosso entendimento, é isso que o Tiago está dizendo aqui para a igreja. Tenham o entendimento de vocês a seguinte situação, de que quando provados vocês são maduros para enfrentar o que está por vir. Quando vocês passam por coisas ruins, vocês estão sendo provados para o fortalecimento, para a maturidade e para a integridade de quem vocês são. Uma outra história aqui, um menino morava na fazenda. E aí um grupo de fazendeiros percebeu que nos próximos dias ele faria aniversário. Resolveram dar um cavalo para esse menino. E o sonho de todo menino da roça é ter um cavalo. E aí chegaram no pai do menino e falaram: olha que legal, seu filho ganhou um cavalo. Ele: não sei se é bom ou se é ruim. O tempo dirá. Passaram os dias, esse menino andando de cavalo, caiu do cavalo, se quebrou todinho. Ficou lá, internado, com a perna para cima, todo enfaixado. E aí chegaram no pai do menino: poxa vida, que tristeza, seu filho caiu do cavalo. Está aí agora de cama. O pai virou e falou: não sei se é bom ou se é ruim. O tempo dirá. 2 semanas depois, estourou uma guerra na região, todos os meninos daquela idade tiveram que servir o exército. E aí chegaram no pai: olha que bom, seu filho não vai precisar ir para o exército, porque ele está de cama. Aí o pai virou e falou: o quê? Não sei se é bom ou se é ruim. O tempo dirá. Tem coisas que passam pela nossa vida, dificuldades que passam pela nossa vida, e que nós não conseguimos ter pelo menos o discernimento de se não sei se é bom ou se é ruim. Porque nós não temos essa percepção, essa sensibilidade de saber que o tempo dirá. As coisas que estamos passando nos fortalecem para outras pessoas que vão passar ou que também estão passando. É por isso que nós estamos aqui, à mesa do Senhor. É uma mesa de histórias, é uma mesa de pessoas que passam por diversas provações, mas que são fortalecidos no seu entendimento para que outros sejam inspirados a isso também. Essa é a igreja. A igreja é essa que se fortalece na palavra, que se fortalece no relacionamento com Cristo e que tem grande alegria em ser provado. Porque quando senta na mesa, é inspiração para outros que estão passando por uma situação ruim. Você pode ter certeza, é só você olhar para a sua história, de algo que aconteceu e que na época você não entendia porque estava acontecendo, e que hoje você glorifica a Deus por ter acontecido.
A maturidade que você tem hoje de ter enfrentado algo que na época parecia ser terrível. De algo que tirava o seu sono, mas que hoje você glorifica a Deus porque você é maduro nessa área. É só você olhar para a sua história. A provação é algo que vem para transformar o nosso entendimento sobre a vida. Primeiro, porque as provações, assim como Jó, quando passa por um momento de ser provado, Jó era um homem íntegro, irrepreensível. Jó não foi castigado por Deus, foi Satanás que foi lá cutucar Deus e falou: olha, quero ver se eu acabar com a vida daquele homem, se ele vai continuar sendo seu servo. Aconteceu o que aconteceu e Jó, depois de ser provado, a maturidade que ele vira e fala: antes conhecia só de ouvir. Hoje eu sei quem meu Deus é. Hoje eu reconheço quem meu Deus é. E Davi, o que isso tem a ver com o que aconteceu essa semana? Tem tudo a ver. Porque uma igreja que tem a compreensão sobre as dificuldades, sobre as coisas ruins que acontecem na humanidade, aponta diretamente para a cruz de Jesus. Nada disso que nós estamos passando é para sempre. Tudo passa. Os nossos olhos não estão naquilo que um dia pode terminar, mas de algo que é eterno. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor, que foi aquele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer e que mesmo assim fez. Porque a nossa esperança está na cruz, a nossa vida não acaba aqui. Aquilo que nós vivemos aqui, as provações, é para a nossa formação e é para a nossa experiência com Deus. É sobre olhar para Deus e ver que Deus é o mesmo, não mudou e não mudará. E essa convicção me traz maturidade e a segurança para enfrentar as diversas provações, porque elas são diversas. São provações de injustiça, desumanidade, de violência. Talvez não dê para entender tanto, principalmente no nosso contexto, que nós estamos aqui quase 8 horas da noite, falando de microfone ligado, numa igreja iluminada. Não dê para entender, talvez. Mas se você olha para outras culturas que têm que se esconder dentro de caverna para falar sobre Jesus, são provações como essa, provações por nós termos conhecido um Jesus, porque quem conhece Jesus não é o mesmo. E se posiciona, viu, meu irmão? Cada dia que passa, nós vamos perceber isso. Muitas pautas são levantadas. Presta muita atenção no que eu quero te dizer. As escolas dos nossos filhos já são diferentes. Já ensinam coisas diferentes. Já existe uma outra cultura. Já existe outros normais. É muito normal, muita coisa que para nós não é. Nós somos contra a cultura. Amém? Mas nós não respondemos isso com violência. Nós não somos agressivos, mas nós nos posicionamos. Então, cada dia que passa, as nossas provações vão ser maiores. A provação contra a igreja vai ser maior, sim, porque a igreja se posiciona, dizendo o que é pecado e o que não é. Simples assim. Nós somos contra a cultura, mas não somos violentos. Somos contra a cultura, mas praticamos justiça e não somos injustos. Somos contra a cultura, mas nós não somos pessoas que tratam com desumanidade. Não somos desumanos, nós tratamos com humanidade. Porque aprendemos assim do Cristo. Amém? Aprendemos assim do Cristo. As pessoas vão perguntar, você vai se questionar. Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é, porque pela cruz de Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Por que isso está acontecendo comigo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso não das coisas que gostaria de ter, mas tudo posso das coisas que estão até fora do meu controle de fazer. Então eu posso suportar as diversas dificuldades, eu posso suportar diversos ataques e diversas provações, porque quem me fortalece é o meu Senhor. Aquele que eu conheço, aquele que me chama pelo nome.
Amém? Que Deus nos abençoe nesse processo de conhecer cada vez mais quem Deus é. E que quando perguntarem quem nós somos, que seja como Tiago, gente que responde aquilo que Deus fala. Nós somos servos. E um servo está na disposição de servir. Eu quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelo seu desafio. Muito obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda. As circunstâncias mudam. As coisas mudam. Os novos normais, eles chegam. Mas o Senhor não muda. E é isso que nos dá a segurança, porque sabemos que temos um Senhor que não muda. Isso nos dá a segurança de enfrentar as diversas coisas que vão acontecer com nós. Nós vamos ser provados na nossa história, nós vamos ser provados na nossa vida, na nossa rotina. As coisas vão nos tirar o sono, mas nós não seremos abalados porque tudo podemos passar, porque o Senhor é que nos fortalece. A nossa esperança não está naquilo que ainda esperamos daqui. A nossa esperança está naquilo que já aconteceu. A nossa esperança está na cruz de Jesus. A nossa esperança está em que um dia o Senhor virá e voltará para a sua igreja. A nossa esperança está naquilo que é eterno e não naquilo que tem fim. Então, as nossas provações, aquilo que vem para testar a nossa fé, é para que a nossa integridade seja afirmada, para que a nossa convicção seja colocada diante de outros, para que as pessoas vejam em nós a maneira como nós nos relacionamos com a vida, das coisas injustas, das coisas ruins que acontecem com a gente, mas nós sabemos que temos um Deus que é justo, que é por nós e que já fez o que precisava ser feito. E as pessoas vão reconhecer o Senhor por isso, Pai. Que seja através da sua igreja, que tenha as respostas, não para as coisas que aparecem, mas a resposta que está na cruz, que sempre foi a nossa maior resposta. Não estamos aqui para modificar algumas coisas que precisam, que as pessoas pedem, nós estamos aqui para revelar aquilo que já existe e que é a sua cruz. Muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado pela sua vida, vida que hoje nós temos acesso. Mediante a cruz, Pai, mediante a fé no Senhor. É isso que nós cremos, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Amém.